Agora, Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Com a apresentação de Davi Cauno e Anderson Viana. Fala Sério. Boa noite, boa tarde e bom dia pra você. Começou Salve. o programa Fala Sério. Salve, galera! Que Isso bom, aí. que bom que vocês estão aí com a gente, né, Davi? Isso aí, estava Bom. friozinho, agora deu esquentado, né? Com a Exatamente. presença de Deus. Isso aí, E mais um programa aí que nós estamos fazendo de qualidade pra vocês. é isso aí, gente. Agora com um convidado mais que especial também, né? Rapaz, eu sempre falo que a gente eleva a régua a cada programa e hoje não é Nossa, diferente, muito viu? bom, cara. Um tema importantíssimo, Muito né? Pra nós importante. trazermos aqui. Isso E bora lá. Vou fazer a apresentação de onde você consegue nos encontrar, né? Encontrar aqui o nosso programa Fala Sério. Então você consegue acessar através da Radiosnet, né? É um site, você jogando Calvário Web Rádio, você consegue encontrar a nossa rádio e escutar os programas aí que nós temos por 24 horas a nossa rádio acontecendo e o programa Fala Sério dentro da nossa rádio Calvário Web Rádio. É isso aí. Isso também é um aplicativo de iOS, você consegue baixar no seu aplicativo Apple e também para Do aplicativos Apple não, o Apple. Play Store, né? Na Play Store é o Calvário Web Rádio. Ah, é verdade. A verdade. Calvário Web É Rádio, verdade. você consegue acessar aí diretamente o nosso aplicativo, né? Isso Não aí. precisa ter um É intermediador. isso aí. Durante o programa vocês não ligam porque eu tô falando, eu vou ouvir só o que o Davi fala. Nada. É que aqui não tem ensaio. É tudo no improviso. Muito É bom. maravilhoso. Então você consegue acessar aí pelos aplicativos, né? E também encontrar as plataformas digitais. É isso aí. Você consegue acessar pela Amazon Music, Spotify, Deezer, todas elas. A gente tá muito chique, a gente tá no YouTube agora com Cara, imagem. cara. É isso aí, você Tá brincando. Você que está escutando agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não esqueça de acessar a nossa rádio. É isso aí. E também mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, nosso direct também da Calvário Web Rádio e do Fala Sério, dando a sua sugestão, um pedido de um convidado, né? Um pedido de uma curiosidade musical. Isso, Não exatamente, esqueça é muito de bom. mandar lá elogio, crítica, pode Exatamente. nos criticar, nos elogiar. Mais ou menos. Critica o Davi e Ou, elogia o ou ao Anderson. contrário. É isso aí. O Anderson vai Muito falar um bom. pouco da nossa agenda do Calvário, né, É Anderson? isso aí, muito, muito gratificante ter vocês aí com a gente agora. Mais do que isso, é ter vocês aqui com a gente na nossa igreja, tá bom? isso Igreja aí. Batista do Calvário é que possibilita a gente estar com esse programa aqui no ar, tá? Além de todos os outros ministérios, outros trabalhos. E nós queremos que você e sua família estejam conosco aqui para adorar a Deus também, tá? Então, a nossa igreja está localizada na Rua dos Cocais, número 577, no Jardim Guarará, Santo André, tá bom? Amplo estacionamento para você deixar o seu carro seguro aqui. É verdade. Terminal da Vila Luzita, para quem vem de ônibus, é do ladinho, é muito rápido, muito fácil de chegar até aqui, tá bom? E quais os dias e horários? Nós temos cultos às terças-feiras, 20 horas, culto de oração, tá bom? Domingo, às 8 da manhã, 10h30 e 18h30, agora com o retorno do terceiro culto, né, à noite. A partir de abril, temos mais este período de adoração que você pode vir com a sua família, tá bom? Então é isso, gente. Maravilha, meu Compareça, venha, vai ser uma bênção receber vocês aqui. Nós esperamos por vocês, tá bom? Isso aí. Venha fazer parte, venha cultuar conosco. Venha. Então vamos agora. Curiosidade Musical. Fala. Fala Sério. Fala sério. Fala Sério. Fala Sério. Fala sério. Jamais. Começou agora o quadro Curiosidade Musical. E como nós sempre falamos aqui, o nosso quadro ele tem um link com o tema da noite, com o nosso convidado, É isso né? aí. Com um tema muito importante. E a nossa curiosidade musical de hoje é de uma cantora, Fernanda Brum. É isso aí, Fernanda. Para os íntimos, né, Fernanda? Fernanda para os anos. Como vai a Fernanda? Houve um louvor da Fernanda. Fernanda Brum, ela é uma cantora, compositora e pastora brasileira conhecidíssima aqui por sua atuação no cenário da música gospel. Ela nasceu em 1976, no Rio de Janeiro, e a Fernanda Brum iniciou a sua carreira na música ainda na infância, cantando nas igrejas.
e ela se tornou uma das principais vozes da música gospel no Brasil, com uma carreira que já abrange 25 anos. Isso é bom, um período longo aí já da minha vida eu ouvi falar da Fernanda Brum, viu, Cara, Davi? maravilhoso. E as letras dela, cara, elas são muito profundas, elas trazem uma mensagem, né? muito essencial para nós, né? De fé, esperança, amor, superação. Lançou inúmeros álbuns na sua carreira e inclui alguns sucessos que eu posso citar aí, Quebrantado Coração, Cara, esse álbum... Quem nunca ouviu É Quebrantado verdade. Coração, né? Cura-me, Apenas um Toque, que é outra também que eu ouvi demais, Glória e Ministrando as Nações, é um outro álbum dela, Muito bom. né? Entre tantos outros que ela tem aí É na verdade. carreira, né? E esse álbum, Ministrando as Nações, foi o motivo da gente ter escolhido ela como curiosidade musical da noite. Exatamente. Porque tem tudo a ver aí com o nosso tema, né? Perfeito. Esse DVD ele contém outras canções, né? Como a Ministrando das Nações, tem Eu Vou, Vem com Tua Onda, Dias de Elias, Jesus, Meu Primeiro Amor. Música maravilhosa. Cara, acho que todas Todas aí que a gente elas, né? citou aí, né? E nós traremos a Fernanda Brum em breve, Davi. Quem sabe? Né? Ó, eu quero que todo mundo comece a mandar lá no direct da Fernanda Brum aqui, Fernanda ó. Brum não fala sério. Fala Fernanda sério. Você Brum tá lá não no Fala Sério, Fernanda. Arrebenta aí, gente. Entope as redes sociais dela de É pedido, verdade. tá bom? Pra gente poder trazer ela aqui. Então vamos seguir agora com a curiosidade musical com a música Eu Vou, da Fernanda Brum. Solta o som. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil. Brasil! Eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém
family of man has an album where our names are written beside our brothers and sisters. The events of our lives fill its pages. The family of man has an album where the moments that shape our family's lives are witnessed, where sorrows and joys are shared in the pages that bind us together. The family of man has an album, an open record before God and man of how we treat one another. And the chapter now unfolding records more Christians being persecuted than at any time in history. More than 200 million Christians worldwide face persecution only for what they believe. What is our response when our children are sold into slavery? What do we say when our sisters are raped? When our sons are imprisoned? When our family members are tortured and beaten to death? The family of man has an album. Will it remember this as an age when our family was killed for Christ and we did nothing to help them? We must do what we can, and the least we can do is the most we can do. Pray. Eu vou, 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 eu vou. Eis-me aqui, eu vou, 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 Senhor, eu vou, eis-me aqui, eu vou, oh, oh, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, às nações eu vou, eu vou, eu vou, aos países não alcançados eu vou, eu vou, eu vou. Fala. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Isso aí, você acabou de ouvir a música Eu Vou de Fernanda Brum e Como Ouvirão Se Não Há Quem Pregue, hein? Cara, que musicão, hein? Música Você muito tá boa. brincando. Já aproveitando a falar, todas vocês do Voices, pode vir juntas aqui, tá? Fazer o programa com a gente, tá? Não só a Fernanda. É verdade. Vamos estender o convite aí. Mas vamos lá, vamos direto pro nosso convidado, Davi? Vamos apresentar o nosso convidado. Isso mesmo. Trocar a câmera aqui, ó.
Porque depois, você que está escutando na Calvário Web Rádio, você consegue ver com imagens, né? Isso aí, é isso aí. Isso aí, pastor Adriano Assis. É isso Seja aí. muito bem-vindo, uma salva de palmas Isso aí. para o nosso convidado. Muito Bem-vindo ao Obrigado programa por Fala ter Sério. aceito o convite, viu, pastor? É uma bênção recebê-lo aqui, tá bom? Boa noite a todos, É né? isso aí. Vamos ver se eu fiz a lição de casa. Vou falar um pouco sobre você e depois gostaria que você se apresentasse para o pessoal um pouquinho mais. Maravilha. Hoje você é vice-diretor do Seminário Batista do ABC-FABC, é pastor auxiliar na Igreja Batista Brilho Celeste e diretor de missões responsável pelo Estado de São Paulo, pela CBN de São Paulo. Gostaria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal, se apresente. Vamos lá. Temos aí pelo menos 30 e poucos aninhos aí de caminhada, né? Então temos um histórico, né, do trabalhar de Deus, e dentro desse tema, da temática, precisamos, né? Verdade. O Senhor nos capacite, que o Senhor nos leve nessa jornada. Hoje estou com 44 anos, né? Sou de São Bernardo do Campo, nascido na cidade do ABC, então defendo essa região com o coração mesmo, com a bandeira. Então hoje estamos em São Paulo, na Convenção Batista Nacional, mas defendi muito tempo aqui também missões no campo do ABC. Fizemos os trabalhos aqui desde 2019, e nós temos trabalhado essa questão. Sou casado há 25 anos com a Débora, minha esposa amada, mandar um beijão para ela, vai assistir, estar com a gente aí, está, né, acompanhando. Meus filhos, tenho um casal, sou pai da Rebequinha, de 9 anos, e estou também com o nosso primogênito Samuel, com 14 anos. Eles são uma bênção do Senhor na minha vida e razão da gente labutar todos os dias e interceder, joelho no chão, boca no pó, porque a família é a nossa base. É verdade, né? Não tem missões se a família não estiver aos pés do Senhor. Com certeza. Né? Então, temos trabalhado aí, formado em teologia. Fomos formados pelo Seminário Batista aqui do ABC, e hoje também desenvolvendo a Secretaria de Missões no Estado, com esse desafio aí de abrir novos trabalhos, desenvolver missões no Estado, missões urbanas, missões, né, criativa, como nós precisamos ter nos tempos atuais, como tema, né? Fala sério, nós estamos aí aplicados nessa direção. Estamos servindo lá junto com o pastor Fantini, né, lá na Brilho Celeste, e é uma igreja que foi, né, também trabalhada e teve uma ajuda importantíssima aqui do pastor Odair, né, na sua formação, na sua construção. Então, Odair aqui, a Calvário, participou dessa igreja também ali na necessidade de início, e foi uma bênção sempre estarmos aqui com vocês, né, com o povo da Calvário. Estudamos com alguns irmãos daqui no seminário, estamos sempre bem acolhidos e para trabalho do reino de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? É um relacionamento muito, muito estreito, muito bom, né? Que a Igreja Batista tem com os irmãos, com as demais igrejas. É uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Bom, pastor, abordando agora o tema em si, como que o pastor pode definir o que a Bíblia pode trazer para nós, né, em relação a missões? O que é missões, né? Como pode ser definido isso? E o que um missionário precisa ser ou fazer para atender esse chamado missionário que a Bíblia traz para nós? Legal. Quando você pensa em missões biblicamente, né, o nosso texto do ID claro, todos são bem batidos e usados, né? Mateus 28, 19, 20 é o texto que a gente define como chamado, como ID, como o atender o chamado de Deus. Mas eu gosto também do texto que desafia, né, a questão do chamado missionário para a gente em Mateus 10, onde o Senhor fala: vou os enviar como ovelhas perante os lobos. Esse é o maior desafio missionário. E missões nós definimos como esses textos, e dentro do ID, como prioridade. A tarefa da igreja, a prioridade da igreja é fazer missões. Nós definimos em missiologia que missões é a roda do carro. A igreja é um grande Mustang, uma grande Ferrari, né, como nós definimos, mas sem missões ela fica sem roda, sem como se locomover, não sai do lugar. Então missões é a roda, é aquilo que faz a igreja avançar, é aquilo que movimenta o corpo de Cristo, que faz a igreja andar segundo a vontade de Deus, em obediência a Deus.
Maravilha, Legal, pastor. legal, pastor. E falando do ID, né, como nós falamos aqui de missões, você acredita que o ID é para todos, né, claro, só que a vocação, né, vocação a missões, ao ministério de missões, Sim. esse sim é para todos? Sim. Sim, O ID para todos e o chamado para fazer missões é para todos. maravilha. Do mais simples na igreja, do irmão mais acanhado ou introvertido que seja, ao mais mestre, né, ao mais capacitado, ao mais letrado na igreja, missões é para todos. Não há exceção. Todos estamos em missão. Nós estamos em obediência a Cristo. Então, nesse chamado de fazer missões, de fazer discípulos, é para todos na igreja, no corpo de Cristo. Então, tanto o ID como o vocacionado, né? Lógico, aí nós temos que fazer uma cisão, né? Vocacionados, essa é uma grande crise no nosso meio hoje, né? Eu vim da Convenção Batista Brasileira, fui 27 anos de lá, e de lá, que já tem alguns anos na nossa frente, né? Como nós viemos de lá, já tem essa busca por identidade e por vocacionados. A crise vocacional já estava lá, falando, já se tratando lá alguns anos atrás, pelo menos 10 a 15 anos atrás, né? Então, eu estou 10 anos na Convenção Batista Nacional e nós temos a mesma dificuldade hoje. Cadê os vocacionados? Onde estão os vocacionados? Então, nós estamos trabalhando dentro dos seminários, dentro da convenção, dentro das regionais no nosso estado, pelo menos de São Paulo, e isso é tema da nacional também, né, de todo o Brasil, sobre onde estão os vocacionados. Precisamos de vocacionados, pessoas chamadas específicos para atender aí os ministérios e as demandas de uma convenção. E eu vejo como uma grande engrenagem, né, pastor? O foco é você levar a palavra a determinado lugar, só que tem todo um trabalho feito antes, né? Não só aquele que usa a sua voz, né, as suas habilidades de oratória para poder levar a palavra, mas você tem o rapaz que patrocina, você tem a moça que faz a comida, você tem o cara que dirige. Então, eu acho que dá pra gente levar como se fosse a própria igreja, funcionando só que em outro lugar, não é isso? Exato. Precisa não só da pessoa que leve efetivamente a palavra, mas todos que trabalhem para que isso aconteça, né? Biblicamente, né, Anderson, nós temos o quê? A palavra dizendo, vamos orar e escolher aqueles que vão cuidar das mesas, que vão cuidar de toda essa engrenagem, e nós, os ministros, aqueles que foram separados para o ministério da oração e da pregação da palavra. Então, tudo tem que funcionar de uma forma harmônica, de uma forma, uma sinergia para que tudo isso chegue ao ponto do quê? A essência de missões, salvação de vidas. Amém. Né? Não podemos perder isso. Missões é tudo, não é nada. Então, a gente precisa entender que missões precisa ter um foco. Plano da salvação. Salvar vidas. Evitar que elas se consomem, né, no fogo do inferno. Então, para que elas não cheguem lá, nós precisamos estar em missão todo o tempo, e aí atende o ID para todos. Todos estão em missão, e é essa a prioridade da igreja. Porque sempre vai ter uma coisinha que você pode contribuir no ID, né? É isso, exato. Perfeito. Muito Legal. Bem, sim. E falando assim de uma procura, né, que você falou, aonde estão os vocacionados, Exato. né? Como nós podemos nos despertar e ser uma igreja missionária, né? O que falta para que nós se tornamos assim a igreja brasileira como uma igreja missionária, né, que se importa e entende o ID. Nós temos tentado buscar e colocar um alinhamento tanto convencional, né, nas igrejas batistas nacionais hoje, para esse fogo do púlpito. Nós ouvimos de um pastor que esteve aqui na nossa conferência em abril passado, aqui na Calvário mesmo, pastor que era presidente da Convenção Nacional, pastor Jesus Aparecido, ele é lá de Anápolis, Goiás. Ele esteve aqui conosco e uma das palavras dele para todo, né, tanto na nossa junta, Jami, como todos os promotores, secretários engajados em missões, é que os púlpitos precisam ser missionários. Missões precisa ser intencional. Todos precisam ter a intenção de agir em prol do reino, né? Então, e os púlpitos é primordial. Porque se o púlpito não é missionário, a igreja não é, né? É um fluir. O púlpito precisa ser missionário para que a igreja se torne uma igreja missionária, para que o membro ali seja cativado, seja envolvido e mobilizado em missões. Então, o púlpito precisa estar agindo conforme o coração de Deus. O plano da salvação, essa proclamação do reino de Deus em todo o tempo. Então, é nessa pegada que a gente contagia todo mundo.
Glória a Deus. Nos conte uma das suas experiências mais marcantes em missões, né? Sim. Nós temos visto, né, no decorrer do tempo, o Senhor trabalhando e nos direcionando, né, sempre em pró de ajudar. Né? Missões eu vejo muitas vezes em facilitar a vida um do outro, né? Cuidar dos necessitados, os órfãos, as viúvas. Então, tudo isso é um trabalho missionário. Nesse trabalho, nós temos visto assim, grandes necessidades surgirem e que muitas vezes passam como invisíveis aos olhos da igreja. Pessoas que se tornam, né, imperceptível pela corpo, pela igreja em si. Então, quando você consegue ter essa percepção do Espírito Santo de agir em determinada função, em agir em determinado lugar, você consegue ter experiências fantásticas. E aí nós cuidamos de pessoas que não esperavam nada da igreja, não esperavam, né, esse amor da igreja. E quando você vai de encontro à necessidade, atende aquela dor daquela pessoa, o Espírito Santo nos leva direcionando. Aí você tem testemunhos maravilhosos de conversão da família, né, através de uma cesta, através de um abraço, de uma acolhida, as pessoas, né, se chegarem à igreja, olharem a igreja de forma diferente e começarem a querer estar com a igreja. Então essas experiências para mim são as mais fantásticas, do simples, daquele que varria a rua, que recebeu um folhetinho, que recebeu um abraço, que recebeu um bom dia. Né? Ou recebeu a paz do Senhor para a sua vida e eles se converterem e eles estarem agora caminhando conosco, indo para uma igreja, estando com o corpo de Cristo, querendo participar do reino. Essas experiências para mim são mais contagiantes e alegres que eu tenho recebido da parte de Deus. Então, o simples, né, dos pequenos detalhes. Não, às vezes a gente espera multidões, às vezes a gente espera, né, espetáculos, coisas grandiosas, mas o Senhor trabalhando no simples, nos pequenos detalhes, isso tem me cativado demais. Então, às vezes, como a palavra e as músicas que a gente tem ouvido agora recentemente, deixa as 99 e vamos atrás daquela que o Senhor nos direciona, que o Espírito Santo nos leva. Então, para mim, tem sido as maiores experiências de missões. Uma vida, uma alma, uma pessoa que diz: eu quero esse Jesus que você vive, Davi. Você vive, Anderson. Eu quero andar com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero viver isso que vocês vivem. Essa é a experiência mais fantástica que eu tenho vivido em missões. Né? Temos experiências com indígenas, né? Com os quilombolas, com algumas... Né? Agora, recentemente, nós temos focado bastante, né, na linguagem de sinais, Libras, e ficamos muito felizes aí que a Fran abraçou aqui na Igreja Calvário esse ministério e vai seguir aqui, né, desenvolvendo esse ministério. Então, nós temos trabalhado muito as 8 minorias aqui no estado, né, pelo menos em São Bernardo, nas igrejas do ABC, a gente tem divulgado muito isso, as 8 minorias menos evangelizadas no nosso país, pelo menos. Algumas são mundiais, mas e essas experiências daquela vida preciosa, daquela detalhe, daqueles pequenos detalhes na caminhada, é o que tem mais nos contagiado. Nossa, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Que bênção. Deus já é o nosso combustível, né? Mas Ele nos permite viver essas experiências. Sim, que eu acho fantástico. Que dá um gás. Um up, né? É um negócio absurdo. Agora sim, pastor, a gente está falando do hoje, mas teve o início de tudo, sim, né? Para a sua vida em específico. Quando é que o senhor entendeu esse chamado? Quando que falou, é isso que eu preciso fazer? Às vezes, talvez, não era nem o que você queria, mas era o que você precisava. Exato. Então, como que foi isso? Eu lembro, Anderson, até hoje, né? Vamos falar, aquela chave motor, aquela virada de chave, né? Um dia eu estava o Espírito Santo foi muito tremendo na minha vida e me levou numa tristeza profunda de uma falta, necessidade de algo que não se explicava, né? E eu lembro até hoje, eu sempre li muito as escrituras, né, desde muito novo, então todo ano eu tenho nós falamos no seminário, essa campanha de prosperidade, leitura da Bíblia. É verdade, né? Então, vamos entrar na campanha de prosperidade? Leia a Bíblia. Vamos para a leitura bíblica. Então, eu sempre tive isso de muito novo, né, e hoje eu já perdi a conta de quantas vezes eu li as escrituras, porque comecei muito novo e todo ano a gente está lendo. Hoje eu me desafio sempre, né, a essa didática, essa disciplina. E dentro desse contexto, nessa profundidade de uma falta, de uma tristeza tão profunda, né, esse amor por mudança, por necessidade,
Eu lembro que eu me quebrantei de um jeito e virei para a parede e chorei. Eu não explicava. Minha mãe chegou no quarto, ainda solteiro. Ela disse: o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei, mas é algo de Deus. E chorei. E foi um quebrantamento tão grande que eu não conseguia explicar, mas só sabia que tinha uma paz no meu coração a partir daquele momento. E ali eu comecei a buscar o que o Senhor queria para a minha vida. E aí nós fomos para o Instituto Haggai, vimos muito do trabalho, nos envolvemos com a OM Brasil. Não sei se vocês conhecem a OM Brasil em São José dos Campos. Ela tem 2 navios pelo mundo, né? Hoje parece que está com 1 navio só, mas ela vai de porto em porto, né? No mundo, todas as nações. Então esse navio para e ali os missionários saem, fazem um trabalho de semana, de dias, depois levam as pessoas para dentro do navio, apresentam Cristo, apresentam literaturas, apresentam o trabalho, né, de missões, e aí contagia nações, parte para outra nação. Então ele vai fazendo esse trabalho. Nós apresentamos isso na nossa juventude, nos apresentaram isso, e foi contagiante. Então essa base lá em São José dos Campos, ele treina, ele capacita e depois manda para o navio. Faz 6 meses do inglês intensivo, prepara nas dinâmicas de missiologia, né, para que você vá para o campo e prepare. Então, tanto o Haggai, Instituto Haggai também foi maravilhoso na minha vida. Então, todo ano a gente atualizava lá esse período, essa conferência, esse congresso que eles fazem todos os anos. E depois nós fomos contagiados, trabalhando com sertão, né? Juliano Som, e assim o Haggai também, trabalho com sertanejo, com o sertão nordestino, né? A precariedade, a necessidade, né, de um abraço, de acolher essa causa, e fomos contagiando. E aí, dali dos 18 anos em diante, só trabalhando missões, e desde o contexto urbano, né, do evangelismo, do discipulado, né, tudo isso já junto. Fomos caminhando, estamos aí mais de 33 anos nessa caminhada, e aí surgiu esse fogo, essa ardência, e aí a oportunidade em 2019, saindo do seminário, um pastor querido aqui que é mentoreado pelo pastor Odair, pastor Duvanir Costa, né, um abração para ele, meu mentor. Então eu bebo um pouquinho da fonte do Odair, né, porque passa de um para o outro. Então recebo ali do Duvanir uma mentoria há alguns anos, desde 2019, e ele me falou: você é o cara de missões. Eu falei: amém, eis-me aqui, vamos embora. Estamos trabalhando em missões e aí decorrendo. Fizemos 3 anos aqui no ABC e desde o ano passado recebemos a missão do Estado. Então agora estamos levando para o Estado de São Paulo o que fizemos aqui no ABC. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu pegar um gancho Com rápido. certeza. Na verdade, 2. O pastor Duvanir, todo ano ele convida a gente para participar do encontro de coros lá na igreja dele. Bênção. E só mencionar que esse ano a gente vai participar novamente, se Deus permitir, em julho, Glória 27, se eu não me engano, tá? Isso Então, aí. você que nos ouve, estão convidados, pastor Bênção. também, Amém. compareça, vai ser uma benção. E o outro gancho, o senhor citou o pessoal lá do sertão, né? Sim. E muitas vezes a gente assiste reportagens, o pessoal lá naquela casinha lá de pau a pique, buscando água na lata, né? E vê aquele pessoal. E aí quando chegam para entrevistar e fazem alguma pergunta para eles, sempre tem alguma menção de Deus. Fala: graças a Deus, Sim. Deus, né? Se Deus quiser. Então a gente entende que eles já ouviram falar, mas talvez não entendam em profundidade Sim. o que eles estão falando, né? Verdade. Realmente, se Deus quiser, é graças a Deus. Mas por que tá falando? Só por casualidade? Virou um hábito dizer? E eu acho que levar esse entendimento para eles de algo que eles dizem desde pequenininhos, né? Exato. Eu acho que é um negócio assim absurdo, né? Sim, nós precisamos sempre lembrar que a nossa herança, né? Brasil, como foi constituído? A cultura, qual a nossa cultura? Então, nós somos um povo muito espiritualizados, né? Catequizados. É verdade. Então tem toda essa linha. Por isso que hoje, no evangelismo mesmo, a gente precisa fazer uma cisão também, né? Em nome de quem nós falamos? Quem é esse Deus que nós servimos? Então, nós temos um rosto, nós temos um nome, né, que está sobre todos os nomes: Jesus Cristo. Então, por isso, nosso foco, quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos orar, é Jesus. Porque nós encontramos essas culturas. O nordestino foi muito ensinado: se Deus quiser, Deus. E aí a gente precisa sempre fazer a cisão: quem é esse Deus ao qual ele está sendo mencionado? Muito Né? interessante. Então, isso. com a vivência, com essa aproximação, com esse aporte realmente da igreja, do corpo, da missão sendo executada, você consegue
tirar a venda, né? Tirar a cegueira e apresentar esse Deus real, Jesus Cristo. Glória Né? a Deus. É isso que a gente precisa fazer. E essa chegada ao Nordeste, a esses necessitados, é perfeito, porque aí a gente apresenta o rosto de Deus, Maravilhoso. né? O nome de Deus. Então aí você faz a missão sendo executada ali na prioridade máxima, que é o necessitado, Sim. aquele que está sedento. É muito, muito maravilhoso isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A missões, o evangelismo, né, muitas das vezes é um pouco mal interpretada, né, porque quando a gente fala de missões, nós pensamos apenas em missões transculturais, né, ir para a África, ir Exato. para aqueles que estão necessitados. Charles Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, que é o evangelismo é um mendigo que achou um pão e quer entregar esse pão para os outros, né? Para os outros mendigos. Então é aquele que está necessitado aqui do nosso lado, né? Aqui no bairro do Jardim Guarará, aqueles que estão na nossa região, né? Exato. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, mas a gente precisa aqui, né? Então quando a gente fala de missões, a nossa cabeça já vai para a África, né? África, Ásia, o mais longínquo possível. E carência, né? Carência, Busca os é. carentes. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa diferença, né, de missões urbanas, missões transculturais. Muito bom. Nós mesmo como convencionados, Igreja Batistas Nacionais, nós temos 2 períodos, né? Costumamos dividir primeiro semestre missões estaduais ou nacionais, que aí entra a questão urbana, diferente da Convenção Brasileira que tem a urbana, né, a nacional, né? Então toda essa divisão, nós como Convenção Batista Nacional temos 2 períodos. Abril nós celebramos ou comemoramos ou nos envolvemos, engajamos a igreja numa missão estadual. Então, cuida do bairro, cuida da cidade, cuida do estado como um todo. E cada estado vai atender às suas demandas. Então, essa é a nossa missão primeiro semestre. Virou a chave, segundo semestre, a gente começa a falar de transcultural. E aí nós trabalhamos com a nossa junta, que é a JAMI, a Junta Administrativa de Missões. Aí é o transcultural. O que nós temos visto sempre na sua fala, Davi, é que nós romantizamos muito. Não, tudo muito romântico, é muito bonito, é muito legal, né? Mas quando você fala, então vamos lá, meu irmão, vamos colocar a mão no arado, vamos fazer isso ser executado, é quando a gente recebe as mais, né, ilusitadas, às vezes, falas do irmão. Mas é que a igreja lá está envolvida com isso, a igreja lá está fazendo isso, a igreja lá... Terceiriza, né? Exato, né? A igreja está em construção, a igreja está fazendo... O foco da igreja é esse. Então você começa a ouvir muita coisa. Eu ouvi até de pastores, quando a gente vai buscar recursos, que ele ia fazer ofertas sangrando. Aí eu falei, não faça, meu irmão. Em nome de Jesus. Se você vai sangrar, fique com a sua oferta. Use na sua causa. Porque Jesus já sangrou tudo que era necessário. Já verteu o sangue na cruz. A obra já foi realizada. Nós estamos aqui, né, continuando esse ministério, cativando, envolvendo, mobilizando a igreja à execução da obediência. Mas a diferença nisso, né, essa urbano, nós estamos atendendo o local. A JAMI, nosso líder lá na JAMI, pastor Ronald, um abração. Vou compartilhar com ele para que ele ouça também, né, e acompanhe vocês. Então, o pastor Ronald sempre fala, temos a missão local e global. Então, nós não podemos olhar só para global e nem só para local. É verdade. Né? Então, precisamos estar focados na local e na global. Então, missões aí nesse âmbito, 2 âmbitos constantes. Onde estou com meus pés, faço missões. Minha cabeça alcança longínquos lugares, cantos remotos, estou em missões. Então, ajo nos 2 âmbitos sempre. Então, a diferença, né? O transcultural hoje, Brasil, falando de Brasil, nós temos aqui dentro do país. Nós somos uma nação que acolhe. Temos aqui diversas nações, né? Há disposições aqui no Brasil, em regiões específicas de cada tribo, nações, né? Para a gente fazer o evangelismo. Então, nós podemos trabalhar transcultural com os indígenas, com os quilombolas, né? Com alguns segmentos aí que a gente já trabalha dentro dos estados, dentro do nosso país. E aqui nós temos as nações. Vamos para o centro, Liberdade, né? São Bernardo mesmo e o ABC, quanto muçulmanos, né? Nação islâmicas, que nós temos aí para trabalhar. E outras nações, né? Chineses, aqui em Santo André, os haitianos. Sim, muitos. Então, nós estamos aqui, ó, com um prato, né, pronto para ser feita uma boa refeição. Ou
servir a boa palavra, o pão da vida que é Jesus. Verdade. Né? Então, tá aqui no nosso meio, podemos fazer o transcultural aqui sem ir às nações. E nós temos que começar a olhar para todas as nações. Né? Nós não podemos só olhar para o continente africano. Né? Nós temos aí um exemplo de uma Europa em decadência, numa Europa em falência espiritual, em morte espiritual. E aí quando você fala de fazer missões numa Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos vão falar que você está fazendo turismo, que você está viajando, você está indo lá para nações de alto conforto, de alta... Né? Falar é fácil, né? Exato. Então, Vai curtir. é isso que a gente precisa entender. Essas nações precisam do Evangelho. Né? Foram berço, hoje elas precisam receber. E o Brasil, além de ser realmente esses que enviam, né? Esses que conseguem chegar nessas nações, além de tudo que o mundo já pregou sobre essa nação, de ser o celeiro de alimentação para o mundo, nós temos hoje exportado, mandado, né, para as nações o trabalho missionário, os missionários. Né? E uma estratégia atual é treinar os nativos, os octógonos, né, que a gente fala. Então, treinamos os nativos, ou eles vêm para cá e são treinados aqui, ou nós vamos lá, treinamos eles para que eles já tenham mais facilidade no trabalho, porque eles desenvolvem, eles já sabem da cultura, eles já sabem da língua, dos dialetos, então esse trabalho é mais rápido, desenvolve mais. De alguns 5 a 10 anos atrás, já começamos esse movimento, treinar os nativos, treinar os da região, da cultura ali implantada. Então, a estratégia mudou. Eu ia comentar justamente isso, seria a próxima pergunta, como que é esse preparo, né, do pessoal, tanto para as missões urbanas quanto para o transcultural. Eu gosto de assistir muita coisa na internet voltada a isso, até a parte de curiosidades bíblicas. Sempre falo que eu gosto muito do Rodrigo Silva, e ele fala muito dessa coisa do cultural. Muitas vezes em algum lugarzinho lá nos confins da África, se chegar e der a mão para alguém é uma ofensa. Então você, como missionário, chega lá e vai dar a mão para alguém, você já é mal recebido. Então acho que esse trabalho de trazer os nativos para que eles, né, façam divulguem, né? Exatamente, eu acho que é muito importante. Mas fala um pouco desse trabalho Como de se preparar, né? de preparar as pessoas para os dois âmbitos, tá? Tanto urbano quanto transcultural. Muito bom. Nós vamos remar contra a maré quando a gente fala desse preparo, né? Até porque nós já falamos recente agora dessa crise vocacional, né? Mas dentro disso, tendo vocacionado, nós temos hoje um bom preparo, pelo menos na nossa junta, né? Na nossa JAMI, nós temos um centro de treinamento, o CETRAMI, é o centro de preparo de treinamento. Então você fica lá pelo menos 18 meses, 1 ano e meio em treinamento, né, para você ser preparado exatamente nisso. Sábado passado eu dei aula de missiologia. Nós temos lá na Brilho Celeste também um instituto teológico. Nós temos feito esse trabalho com a igreja, preparando, ensinando também. E dentro da aula de missiologia que nós falamos exatamente disso. Nós precisamos entender a cultura. Nós precisamos entrar na cultura do outro país, da outra nação. E muitas vezes a gente não entende nem a nossa mesma cultura. Então, qual que é a cultura brasileira? Você sabe em que cultura você está inserido? Então, a gente precisa entender essa cultura para depois chegarmos na do outro. Então, entender a cultura é o primeiro passo nesse preparo do missionário. O missionário precisa sair daqui com uma nação definida, com um preparo bem feito, para que ele não bata e volte. Para que ele não bata lá e sofra, como muitos no passado, né? O abandono, a dificuldade. Nós temos uma grande falha nas igrejas que acham que em 1 ano, em pouco tempo, já vai ter resultado. E não é assim. No mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Isso eu falo algumas regiões, alguns dialetos, algumas nações, muito mais tempo. Para surgir uma vida, para surgir um projeto. Porque o cara precisa, mesmo ele preparando aqui, chegando lá é a cultura daquele local. Ele vai ter que ser inserido, ele vai ter que preparar muita coisa para chegar com o evangelho às vidas. Então, a igreja às vezes já quer o resultado no 2º ano, no 1º ano. E o que acontece? Corta-se o sustento, abandona-se o missionário. E aí tem o sofrimento do cara que deixou tudo para trás, deixou família, deixou cultura, deixou todos os seus em prol disso. Então esse preparo é muito importante. Então nós fazemos 1 ano e meio, né, 18 meses de treinamento intensivo, tem uma base, tem uma estrutura em Belo Horizonte, né, preparando esses para ir para o campo, para falar sobre a nacionalidade, falar sobre as dificuldades, os desafios daquela nação, qual vai ser as estratégias a serem utilizadas para que ele chegue lá já mais preparado.
Mas isso vai evitar todos os problemas? Não. A gente vai ter muita dificuldade. Viver, né? Já dizia um baixinho do futebol, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, também missões assim, a gente estuda muito, tem muito conceito, tem muito material para se estudar de missões, mas a realidade de missões, o executar de missões, né? Costumamos falar em seminários também, falando em aulas, a gente precisa sempre ajustar realidade e expectativa, né? Se eu tenho uma realidade, né, eu preciso ajustar a minha expectativa. Porque senão eu vou jogar uma expectativa em cima do meu irmão ou de um projeto irreal. E aí vai ser um peso. Vai ser mais difícil a execução da obra. Então eu preciso ajustar expectativa e realidade para que a gente ande mais tranquilo, né, se é possível em missões, né? Porque a gente precisa desafiar o gigante, desafiar o Satanás, toda a potestade, todo o principado. Né? Quando você levanta a mão, eis-me aqui. Quando você aceita, né, o convite recebido, sou de Cristo, preciso de Cristo, a batalha já é grande, né, os desafios já são mais complexos e a gente precisa estar bem preparado, fortalecidos. Né? Nossa, o negócio eu acho que dá para falar até sobre isso, as igrejas que abandonam o missionário. Sim, é um tema bom. Eu imagino a frustração dele, não só com as pessoas, mas até com o próprio Deus. Olha para Deus e fala, aquilo tudo que o senhor falou para mim, me chamou tal, é dessa forma que vai acontecer? Nossa, é verdade. Né? E é um sentimento, surge. É um sentimento que é vivido hoje, agora, Sim. neste momento. Tem muitos missionários no campus com esse sentimento, com essa crise com Deus, com esses argumentos contra a obra até, porque estão sofrendo isso hoje, agora, em cantos remotos do mundo, dentro do nosso país. Então, é um desafio, é muito difícil. Tem que ter... Então, eu falo, tem que ter os caras que seguram a corda. Sim. Tem que ter a gente que sustenta aqui. É a engrenagem, e não vai né? soltar por qualquer dificuldade. E a oração vai segurar. também, né? Exato, Daqueles exato. que estão aqui. Intercessão o é, tempo intercessão. todo. é base. É verdade. A intercessão é a base de tudo. Tudo que viemos fazer para Cristo. Seja esse programa aqui, para que esse programa seja realidade. Alcance o objetivo, oração. Para que essa igreja abra a porta, oração. Para que essa igreja tenha os programas que tem, oração. Não tem jeito. Missões, você vai entrar no campo do inimigo, nós vamos avançar. Eu vejo a resposta do versículo bíblico. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? A igreja vai de encontro. A igreja responde. A igreja está indo, está em movimento. O inferno não prevalece. Glória a Deus. Bênção. E Nossa, aproveitando que nós entramos em oração, o nosso culto de oração, se eu não me engano, o último do mês, é um Isso. culto de missões. Exatamente. Aleluia, Né? glória a Isso Deus. mesmo. Siga lá no Instagram também, missões_IBCal. Isso. Né? E até o da igreja, né? Até o da igreja. IB Calvário, né? E IB Cal. Tem sido uma bênção, né? E cada vez mais gente vindo, Glória a né? Deus. Conhecer um pouco mais sobre verdade. missões. Amém. Nossa, está sendo uma bênção mesmo. Temos visto aí esse movimento aqui na Calvário, nos alegra demais, nos deixa muito feliz, né? Porque é uma igreja importante, de grande relevância, de impacto no nosso ABC e no Estado. Então nós temos visto isso, esse movimento, as últimas terças do mês, tem sido aí maravilhoso, né? Pastor Samuel Silva esteve aí falando de islamismo. Na próxima, última agora de maio, nós vamos ter o Hélito de São José dos Campos, da Igreja Batista do Povo de lá, é o nosso secretário na Associa Vale, vai estar aqui, né? E nós vamos estar aqui em agosto, dia 25 de agosto, vamos estar pregando aí nesse culto também, participando Bênção. com vocês, Amém. vamos estar juntos. Amém. Glória a Deus. Já fica o convite já. É isso aí. Você tem falado um pouco, né, a respeito de regional, nacional, da Jami, mas tem pessoas que não sabem o que é a Jami. Sim. Explica pra gente, para as pessoas que não sabem, o que é a Jami, Legal. toda essa estrutura que você comentou, né? Agora nós vamos para um momento fala sério, né? Então, muita gente, nós temos recebido esse feedback, e às vezes liga na nossa base lá da Jami, até pergunta, eu quero falar com a dona Jami, quem é a dona Jami? Né? Então, Essa é boa, isso é o hein? momento fala sério. E não dá aquela vontade de falar, espera aí que eu vou chamar. Não- Exato, os irmãos falam, peraí que nós vamos ver se ela está disponível, não está em reunião. Mas a gente já recebeu esse feedback lá da base. Inclusive, a Lívia, que é a nossa, que nos ajuda aqui com a comunicação, ela perguntou pra mim. Quem que é a Jami? Temos isso é hilário, mas tem acontecido. Lívia, é pra você sim. aqui a explicação. Aqui. Vamos trazer luz, vamos jogar luz sobre isso. Né? Primeiramente, eu acho que antes de falar da Jami, a gente precisa falar da nossa convenção como um todo. Tá? Como nós falamos, temos 2 datas
né, que nós focamos, né? Lógico que missões, como nós estamos falando do tema aqui, é muito importante. 365 dias por ano. Missões, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Missões não para, missões é a tarefa e a prioridade da igreja, de cada um de nós, tá bom? Então, mas falando em convenção, nós temos hoje no estado de São Paulo e em todo o Brasil, né, 2 datas, abril, como nós falamos, nacional ou estadual, e setembro transcultural. Em São Paulo, nossa convenção, a convenção ela é dividida em 13 ABNs, né? São 13 regionais e 3 setores no estado de São Paulo, tá? Então nós temos assim 3 regiões, né? Setor 1, setor 2, setor 3 no estado de São Paulo, então vem lá das divisas com Mato Grosso, né? Regiões bem distantes lá, Presidente Venceslau, Presidente Prudente, então setor 3. Depois nós vamos indo mais para o meio, ali Bauru para cá, Iacanga, né? E outras regiões ali vindo mais para o centro, é o setor 2 do estado. E nós temos aqui São Paulo, capital, Guarulhos, e aí São José dos Campos, assim, Rio Claro, Campinas, ao setor 1 do estado. Então nós dividimos dessa forma essas 13 ABNs, cada 13 ABNs nós temos aí um secretário de missão trabalhando na nossa equipe de missões. E aí, em setembro, nós temos a nossa junta, que é o Transcultural, a JAMI, Junta de Missões, Junta Administrativa de Missões, é a nossa junta que nasceu em 95, pastor Ronald, né? Esse movimento surgiu também, muita oração de um povo que estava necessitando dessa demanda, e aí surgiu a Junta Administrativa de Missões. É a nossa base de missões transcultural, onde temos o CETRAMI, o Centro de Treinamento e Preparo para o missionário, para o vocacionado em missões. São 28 anos, então, de trabalho do JAMI. Exatamente. Estamos aí nesse desafio aí constante, né? Fizemos aí uma celebração de 25 anos, 3 anos atrás, um pouco, aí pegamos o início da pandemia e o final dela ali, né? Essa transição, quer dizer, esse período, comemoramos 25 anos da JAMI, né? Temos um livro da história, um livro rico, né? Um livro que conta todo o surgimento, toda a história, todos os desafios, todo o trabalho realizado pelo pastor Ronald e a irmã Cecília, esse casal que tem gastado e se deixado gastar pelo evangelho na nossa convenção, trabalho aí de anos, né, com afinco no trabalho missionário da convenção. A gente conhece a realidade de algumas pessoas, algumas áreas durante a pandemia. Sim. Como foi missões durante a pandemia? Eu acho que como um todo, como foi a igreja em missões, na pandemia, né? Então, missões também sofreu muitos precalços, né? Muito necessidade, muita bloqueio. Alguns tiveram que voltar para cá, né? Alguns missionários precisaram retornar, outros não podiam se locomover, ficaram lá vivendo a sua realidade da nação, de tudo como foi o mundo, né? Um caos. Mas missões sofreu bastante, mas também eu vejo em tudo isso como nas calamidades, né? Como lógico, nós não queremos que isso aconteça, mas em tudo nós damos graça porque o Senhor nos dá oportunidades, né? Então, na pandemia, nas calamidades que a gente tem visto pelo mundo, na mudança geopolítica do mundo hoje, nós estamos vendo oportunidades. Da onde a igreja não chegaria, da onde a igreja não teria ação ou mão. Se tivesse acontecido. Exatamente. Aqui. Hoje a igreja consegue. Hoje a igreja está 24 horas no ar. Hoje a igreja está chegando nas nações, né? Através da rádio, através das mídias, através do online, que muitos não tinham essa realidade, né? Então, tudo isso foi um movimento em prol do reino. Nós não podemos esquecer que tudo está sob controle. Nada saiu do controle de Deus. E missões também não. Estamos em missão, trabalhando, ele vai dando oportunidade, vai dando sabedoria, vai dando estratégias, e aí nós vamos vendo isso. Como as campanhas de missões, nós vemos isso, oportunidade. Onde nós podemos chegar dessa vez? Aonde nós estamos chegando, né, através dessas oportunidades. Tivemos, sim, muitas dificuldades, uma adaptação, uma mudança, ninguém sabia como era. Poucos da atual geração conheciam uma pandemia. Então, tudo foi muito desafio. Mas nós, ainda mais como brasileiros, nós nos adaptamos muito rápido, né? A dinâmica da vida. Então, foram algumas dificuldades, alguns tiveram que voltar, outros sofreram lá nas suas nações onde estavam, com o seu coração, né? Com sua vida hoje. Mas passamos, né? Estamos passando, estamos aí evoluindo. Mas foi um desafio,
mas também muitas oportunidades surgiram. Imagino. Nossa. Glória a Deus. O papo tá bom, É. né? Mas vamos tomar um café? Vamos fazer uma Vamos pausa. vamos fazer um break. Chegou croissants direto da o pessoal Paris. mandou aí, né? Mandou. Toda croissants. provisão. Nada que vier a mim, lançarei fora. Exatamente, pastor. Então um breakzinho rápido. Isso aí, você vai escutar agora também a música da Fernanda Brum, pra você que Novamente, chegou agora, né? isso aí. Novamente aí a música Eu Vou, o nosso institucional aqui da Igreja Batista do Calvário, O que um a gente pouco vai falar hoje dos nossos do institucional? ministérios. É o Bem Casados, que mais? Bem Casados, Meduque e E também sobre a própria igreja? a própria igreja, o Ótimo. institucional. É isso aí. Então Isso aí. vocês vão ficar um períodozinho pequenininho aí ouvindo um pouquinho de Não música. saia, né? Não, Não sai. imagina, volta, nem sai daí, né? Já fica aí com a Não, gente. Vai Aí pegar a gente- seu café também. É Não isso aí. mude de faixa. É isso aí, não pode. E aí a gente retorna com esse bate-papo muito, muito bom Tá que a muito gente bom. tem aqui com o nosso Adriano irmão Assis. Adriano. Isso aí. Tá bom? Voltamos em breve. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou o evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.
Você sabia que a Igreja Batista do Calvário tem um ministério para casais? Relacionamento? Qual é fácil? As pessoas nunca são iguais e têm opiniões e comportamentos diferentes. Isso é natural e faz parte da essência do casamento, que é compreender as diferenças entre as pessoas e aceitar que cada um pensa de uma forma diferente da outra. Todos nós temos muitos defeitos, mas 1, 2 ou 100 defeitos podem ser comparados ao fato de sermos amados, de saber que existe alguém que está ao seu lado para tudo, que daria a vida por você? Alguns defeitos, como agressão, seja ela qual for, devem ser perdoados, mas não devem ser aceitos. Mas muitos outros defeitos que temos devem ser relevados, pois somos seres humanos, cheios de pecados e defeitos. O desafio do casamento não é encontrar alguém igual a nós, ou sem defeitos, manias que não gostamos, ou atitudes que não concordamos. O maior desafio é amarmos, sermos amados e sabermos que somos diferentes, mas que conseguimos, por amor, superar as diferenças. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Deus ama a família e a aliança que Deus construiu entre vocês não pode ser quebrada. A luta diária de um casal deve ser pelo amor, a compreensão, companheirismo e pelo respeito, pois quando nos unimos, nós nos transformamos em uma só carne e devemos ficar no centro da vontade de Deus, que está em Sua palavra. O Ministério Bem Casados nasceu dentro do propósito da Igreja Batista do Calvário, que é ser um projeto de Deus para toda a família. Nossa busca incessante é apresentar alternativas para que o amor que fez com que vocês estivessem juntos no passado não se apague no futuro. Venha conhecer o nosso ministério e dê uma chance para Deus mudar a história de vocês. A Batista do Calvário é um projeto de Deus para a família e quer que todos os seus ministérios espalhem as boas novas de Jesus Cristo. Pois Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Somos discípulos de Jesus e Ele quer nos usar para trazer pessoas para o Teu reino. Fomos chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo doente e ferido. E cada um de nós faz parte do plano de Deus. Somos peças essenciais para o propósito de Deus na Terra. Estamos cada vez mais conectados, mas menos ligados uns aos outros, pois falamos com pouca convicção sobre o amor de Deus para o mundo. Cada ministério da Batista do Calvário foi criado com a missão de aproximar as pessoas e suas famílias da palavra que salva e edifica. A apresentar e incentivar a vocês iniciarem a melhor experiência de suas vidas, que é o amor de Deus. É assim que vamos ganhar vidas para Jesus, e é para isso que existimos. Temos a necessidade de ganhar vidas. Somos os ministérios da Batista do Calvário e somos um só corpo. Nossa meta é apresentar o amor de Deus para o mundo. Você sabia que a Batista do Calvário tem um espaço totalmente voltado a bebês, crianças e adolescentes? Inclusive com um espaço exclusivo para crianças com necessidades especiais? O Ministério Me Eduque é a continuidade da essência da igreja, que é um projeto de Deus para a família. Temos uma estrutura com pessoas capacitadas profissionalmente e espiritualmente para cuidar do seu maior patrimônio na terra, que são seus filhos. Ensinar a eles a palavra de Deus e o comportamento cristão desde o berçário é o nosso propósito. Enquanto você e sua família louvam e adoram ao Senhor, esses homens e mulheres abençoados que Deus colocou na frente do Ministério Me Eduque cuidam com todo carinho de seus tesouros, ensinando a palavra de Deus com muito amor, carinho e atenção.
E mamães, papais irresponsáveis, fiquem tranquilos, porque além de todos serem muito bem tratados, eles estão bem seguros e se uma das tias necessitarem de sua ajuda por algum chorinho ou qualquer coisa parecida, vocês serão comunicados rapidamente. Fazemos tudo para que as nossas crianças cresçam alimentando-se da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Essa é a Igreja Batista do Calvário, um projeto de Deus. Fala sério. Fala sério. Fala sério! É isso aí, você acabou de Estamos de ouvir. volta, né? Estamos de volta. Você acabou de ouvir aí nosso institucional, a música novamente Eu Vou, de Fernanda Brum. E vamos continuar esse bate-papo aí. gostoso e muito edificante. Isso aí, com Adriano Passos, missionário. E nós temos algumas perguntas, né? Isso, Algumas vamos trazer a interação aí dos nossos seguidores, né? Vamos separar 3 perguntas aqui Isso aí. e depois a gente segue com as demais questões aqui sobre o tema. Muito Manda bom. lá, Davi. Vamos lá. O Juan Inostrosa, ele perguntou assim, eu acho que já até foi respondido, mas vamos citar aqui. Todos somos missionários? Ele perguntou. Eu vejo muitas pessoas achando que missões são apenas internacionais. Então ele perguntou, todos somos missionários? Todos somos missionários? Eu vejo que muitas pessoas têm uma visão que missões é só internacional, né? Juan, do contexto batista, né? Eu venho do tempo dos batistas, todo batista é um missionário. Então respondemos aí também isso nessa aí. questão. O ID é para todos somos em missão. O Wagner Marques, ele fez 2 perguntas, a primeira já foi respondida e a segunda é muito interessante. A primeira ele perguntou assim, como se preparar para missões, né, que foi o que o Anderson perguntou também, e a outra ele perguntou, como saber onde Deus quer que eu vá? O Wagner, né? Importante na questão aí interdenominacional, que nós estamos falando para o mundo, amém? Então, falando para todo mundo, não só na nossa denominação, procurar uma junta de missões, uma agência de missões séria, bem reconhecida, conceituada, e se colocar lá à disposição, passar por um tempo de treinamento, de preparo, né? Nós falamos muito específico aqui no decorrer da nossa convenção, da nossa JAMI, né? Mas falando aí para toda uma multidão, né? Aí para todos os cantos do mundo, pela rádio aqui, pelo Fala Sério, nós podemos indicar como se preparar. Procure uma agência séria, uma agência que tenha trabalhos conceituados e se coloque lá para treinar, para aprender, aprenda a andar em submissão, em uma liderança, tudo isso. Legal. E complementando aí a pergunta do Wagner Marx, existem aqueles casos que, por exemplo, no seu coração queima por um país assim, nossa, por sonhos, Deus já me falou de sonhos para ir para a África, eu tenho esse desejo forte, existem esses casos, né? Sim. Normalmente, todo vocacionado, né, o Senhor fala como ele fez com Abraão, com seu amigo, né? Ele ia, falava tudo que ele ia fazer, ele também direciona exatamente isso. Lógico que isso é uma vida de disciplina, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus, né, de oração, de busca. Deus vai revelar os planos que ele tem para a sua vida. Se ele te deu, né, um chamado específico, ele vai te mostrar a nação, o povo, a tribo ao qual você foi aí, o arder do seu coração, né, apontar. Tudo começa no preparo, né? Se preparar. Quando a gente olha assim para o Jami, por exemplo, né? A pessoa que sente o chamado, né? Que quer ser missionário, passa pelo Jami, se prepara, ela tem tudo na mão para dar certo, né? Exatamente. Desde que tenha ali uma disciplina, inclusive o seu relacionamento com Deus. Exato. Mas se a gente olhar lá para trás, séculos atrás, que já existiam os missionários, não tinha esse preparo. Exato. Mas aí eu acho que também vai muito dessa relação com Sim, Deus, sim. para entender realmente. Essa intimidade. Exato. E a obediência, tempo a né? sós, né? Deus fala para Abraão, sai da tua Sim. parentela, né? E ele entende aquilo e obedece, Exato. né? A voz de Deus. Eu não sei se na cabeça dele ele questionou, mas ele agiu de acordo com o que Deus mandou. Sim. Né? Exatamente. Então ele foi embora. ele Obediência, foi e né? fez. Essa é a palavra-chave. Contrário do que o tempo que nós vivemos da incredulidade, né? Então precisamos de obediência, submissão, andar no chamado, na visão de Deus. Amém, amém. Legal. Tem a terceira? Eu falei duas, 3 já. Tá. Hoje a gente ouve muito falar de evangelismo criativo, Legal. né? Como praticar esse tipo de evangelismo e o que é esse evangelismo criativo? Legal.
aqui mesmo na Calvário nós temos aí, né, a parte dos skates. Isso Sim. nós encaixamos muito nesse evangelismo Skate Mission, hein? criativo. Então, Um abraço pra galera lá. é uma ponte, nós criamos pontes, criamos acesso às pessoas. Então, aquilo da cultura, quando você fala do evangelismo criativo, você adere a isso. O que está, né, qual a demanda que se apresentou, qual a oportunidade de evangelismo. Então, é de tribos, é de grupos. Então, hoje em dia, numa metrópole, São Paulo, ABC, cidades aqui que a gente tem vivido as nossas realidades, a gente precisa criar pontes, acesso. Seria Então, ferramentas específicas? exato, específico para aquele grupo. Legal. Então, né, o reggae, né, o rap, dança de rua, e assim a gente vai. Usa Um como estratégia, violão, né? né, uma música. Você tem uma comunidade de músicos. Como você vai evangelizar um músico? Através da música. Você vai ter que usar a linguagem. Né? Nós temos aí no contexto de casais, né? Gary trabalha muito assim com linguagem do amor. Então, nós precisamos saber a linguagem do outro. Precisamos entrar na linguagem do outro. Então, evangelismo criativo. É com música, é com teatro, né? É com as mídias. Hoje nós estamos trabalhando muito mídias, plataformas. Então, como fazer esse evangelismo? Então, precisamos criar isso. Criativo. Precisamos ser criativos. Né? A palavra diz que os filhos das trevas são mais sábios, ou mais inteligentes, ou mais astutos. Por quê? Porque eles usam aquilo que melhor acessa. Então, nós precisamos reverter esse quadro e entender que nós precisamos ser criativos no evangelismo. Mudou-se o tempo, o modo, mas a essência é a mesma. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa chegar àqueles que precisam ouvir de Cristo. Como? Aí o Senhor e o Espírito Santo capacita cada um a ser criativo, a chegar de formas diferentes ao coração do homem. Legal. Posso, nesse mesmo tema Com aí? certeza. O pastor citou o skate, eu acho que é um exemplo sensacional para isso. Porque a gente até conversou com o Leslie, nosso primeiro programa aqui foi com o Leslie, que é o líder do skate, né? Abração, Leslie. Abraço, Leslie. E ele citava isso, né? Que o skate era marginalizado. Sim. Hoje ainda é, mas muito menos, Sim, né? exato. Então, isso no meio social, secular, Exatamente. dentro da igreja, então, meu Deus do céu, né? Sim. Você olhava para um skatista, atravessa a rua, né? Exato. Mas hoje a gente vê realmente que é assim como todos, é um grupo também que precisa de salvação, precisa ser evangelizado, e a igreja hoje aceita um pouco mais Aporte, né? Acesso. Isso, esse grupo não é visto mais como marginal, tá? Mas eu acredito que ainda é uma dificuldade, né, para esses grupos. Qual que é a dificuldade hoje que ainda é enfrentado vamos falar da Jami ou do grupo, todo esse grupo que o pastor trabalha na evangelização urbana para esse tipo de tribo, vamos dizer assim, que a igreja mesmo não enxerga com bons olhos, ainda não vê que eles precisam de salvação, sabem que precisam, mas não se achegam. Como que é visto isso, como que é trabalhado isso até na própria igreja? Legal. A gente precisa trabalhar sempre naquilo que estamos tratando aqui, o preparo. Precisamos essa seleção, e aí novamente vamos voltar na base. Como começa a seleção cristã ou do reino? Oração. A gente precisa orar bastante sobre esses grupos, esses segmentos, e aí o Senhor vai direcionar, o Espírito Santo vai falar, trabalhe, né, com Anderson, trabalhe com Davi, trabalhe com Adriano, trabalhe com... Aí ele vai falar. Então, quando você começa a treinar e preparar a gente para esses grupos, para essas específicas demandas da igreja, do cristianismo hoje, né, desse cristianismo moderno, desse evangelismo criativo, eu preciso preparar alguém. Eu olhei, eu consegui visualizar esse grupo. A igreja começou a ter visão desse grupo, seja marginalizado ou não, menos ou mais, a intensidade a gente vai entendendo caminhar, mas você começa a preparar alguém. Prepare alguns, prepare um líder, prepare um ministério. Ministérios surgem assim. Os dons espirituais é para quê? Para servir a igreja, para ministrar a igreja. Então, dentro dos dons espirituais, dentro de uma liderança, você vai preparando, deixando alguém específico. Talvez a igreja não absorva de forma imediata, que é a dificuldade do marginalizado, da visão, do olho humano, vamos falar aqui de a definição, pré-conceito. Então, tudo algo que é do homem, do ser humano.
Então, você vai trabalhando uma liderança, vai cuidando desse grupo, até você, aos poucos, ir inserindo na realidade do corpo de Cristo, da igreja como um todo. Nós temos muitas necessidades. Uma das coisas que a gente vê, né, que a igreja não está preparada, quando você fala, né, um tema, né, não é da agora, mas vou dar uma pincelada, quando você fala realmente do evangelho para todo homem, da missão integral. Quando você fala desse tema, você tem muita demanda que a igreja não está preparada para atender. Autismo, né, cadeirante, e assim a gente vai prostituta, Libras, né? as prostitutas, quando se converte, onde você coloca ela? Isso é uma questão. Então a igreja vai falar, não, mulher da vida, e assim você vai vir com todo preconceito. Quando você trata com o pessoal de rua, como você traz ela para a igreja? Então, tudo são coisas que a igreja precisa se adaptar. A igreja precisa ter a sensibilidade, o autismo e outras demandas que a gente tem. Então, a igreja precisa se modernizar, né, nessa cultura atual para recebê-los. O trabalho é muito árduo. É complexo, é amplo, né? Então, isso é um desafio dos nossos dias atuais. Então, precisamos entender. Quando você fala de transcultural, você vai numa tribo da África específicas, eles acreditam que nos lixos há os demônios, há os espíritos. Então, Nós precisamos entender a cultura deles, né? exato. Para conseguir falar. O que eles fazem nessa cultura? Eles limpam, eles mantêm tudo muito limpo. Quando você fala do evangelho e liberta ele de tudo isso, o que acontece? A tribo fica toda suja. Montões de lixo, porque ele já não acredita mais nisso. Mas causou o quê? Um efeito cascata de outras necessidades. Da humanidade, da higiene, de tudo isso. É demandas. Eu vejo expertise, sabedoria que você vai tendo que tratar. Sim. O próprio Cristo, ele usava, né, falava numa linguagem com seu público-alvo ali, a qual eles possam entender, né? Paulo mesmo, quando em Atos 17, exato. Né, quando foi falar com os gregos, exato. Linguagem, pegou né? o gancho ali. Exatamente. Ele, tá. É isso mesmo. A parte do tradicionalismo, da cultura, acho que é essencial para que o trabalho seja executado com excelência. Então, né? você precisa treinar, você precisa ter alguém que vai atender essa demanda, mesmo que seja aos poucos inserindo nessa igreja, inserindo na vida da igreja. Não Por pode isso que ser... leva tempo, né, Exato. pastor? Então, por isso que muitos não esperam, muitos não aguardam os resultados. Então, aí cria frustração, dores, machucados. Eu digo que nós somos, eu acho que um dos exércitos que machuca mais os seus soldados, né? Nós alvejamos mais os nossos, às vezes, e deixamos para trás. Se nós olhamos na estrada, os do caminho, né? Como nós éramos conhecidos, nós olhamos para as estradas, nós vamos ver quantos estão sangrando e abandonados. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos deixando os nossos para trás. Não é o inimigo, são os nossos. Então isso tem que tomar muito cuidado. Forte, hein? Forte. Rapaz. E, pastor, até como uma chamada para a gente começar a orar, né, por missões, o nosso pessoal aqui de missões, eles vão fazer agora um minuto de missões aqui na rádio, na Calvário Rádio. Isso, novidade, hein? Novidade, isso. Glória Eles a vão Deus. convidar as pessoas a orar. Então, em algum momento das programações vai ter esse minuto de missões. E entrando nisso, eu gostaria de perguntar para você hoje, quais são os países que menos têm acesso assim, à palavra de Deus? Quais são esses países que nós devemos chamar realmente a igreja? Vamos orar por esses países, porque são nossos irmãos, né? Tem nossos irmãos lá, mas é muito difícil. Nós temos a demanda realmente agora, né? Acho que você já ouviu, nós trouxemos aqui também na nossa conferência algumas programações da própria Calvário, pessoal de Portas Abertas. Portas Abertas países perseguidos, exato. Né? Então, agora dia 4 de junho, né, mês 6, tem o DIB, Domingo da Igreja Perseguida. Então, todos que estão envolvidos com Portas Abertas, que sábado retrasado, fizeram 45 anos de Brasil. Né? Fizeram um Fusca, né? Exato, daquele que do irmão André. Do irmão André, do Irmão contrabandista André, de Deus. Exatamente. Então, esse contexto aí pra gente é fantástico. Para te falar estados, ou quer dizer, países mesmo, né? Nós temos a cortina ali, grande dificuldade da Ásia, né? E do Oriente Médio, que nós temos um grande bloqueio da entrada, né? Não se pode ter nenhuma Bíblia, imagina falar-se de Cristo. Então, o contexto, você que está nos ouvindo pode ter mais detalhes no Portas Abertas, que você vai ter ali uma demanda muito maior nessa questão de países perseguidos, que
o evangelho não entra, né? Nós temos uma lista, todo ano é atualizada, mas os tops Coreia do Norte, China, né? E Colocam motivos de orações, né? isso, eles são colocando motivos de orações e intercessão porque o Senhor tem agido de uma forma sobrenatural nesses países, né? O Oriente Médio mesmo tem muitos testemunhos, onde Jesus Cristo está, né, presencial, né, com essas vidas, em sonhos, através da presença de Jesus se manifestando realmente essas pessoas de forma visível e elas estão se convertendo Tem ao Evangelho. acontecido muito no Islã, né? Exato, muito no Oriente Médio. Então tem sido isso. Onde nós não estamos indo, o Senhor tem feito, né, a sua obra contínua ali, fazendo realmente, né, sendo visto. Né, para mim atualizar você aqui, só para te falar alguns países a mais aqui, ó. Somália, Iêmen, né, Eritreia, Líbia, Nigéria, né, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão, Índia e Síria. Esses são pelo menos os 10 países de maior perseguição, né, de resistência ao Evangelho. Então, no Portas Abertas ali tem motivos diários para você orar, né? Se você se cadastrar lá, ele vai te mandar no seu WhatsApp, né, todos os dias um pedido de oração por um país, por uma causa dessas igrejas perseguidas. Aproveitando o gancho que o pastor falou da pessoa que quer se cadastrar para ser intercessor ou sente que tem esse chamado missionário. Ouvindo o nosso programa, ela passa a conhecer agora a Jami, como que é feito o trabalho de missões. Legal. O que ela precisa fazer, talvez, para fazer parte desse corpo, desse grupo que leva a palavra? Quais os passos que ela tem que seguir para poder estar lá com vocês e se preparar também para o campo? Legal. Primeiramente, né, conversar com o seu pastor líder, seu presidente, né, para que haja uma submissão. Nós não andamos em rebeldia, nós não andamos contra a nossa liderança. A igreja local tem uma liderança, então você precisa primeiro estar alinhado com o seu pastor, né, com a liderança da sua igreja. Igreja local, lembra? É local e global. Então, depois disso, procure o líder da sua regional, né, pelo menos na nossa convenção nós estamos trabalhando assim. Se não tem um ministério na sua igreja, se coloque à disposição, né, a fazer esse trabalho. Né? Procure o seu pastor, alinhe a visão, se coloque à frente para desenvolver um ministério de missões, um grupo de missões. E aí, se Deus assim abençoando, você pode fazer até um conselho missionário. O conselho missionário eu acho que é o top da nossa gestão missionária, é onde você envolve toda a igreja, todos os ministérios em missões. Então tem um grupo, uma gestão para tratar de assuntos missionários durante o ano inteiro na igreja. Então o grande pulo do gato que eu posso dizer de missões. Missões pode trabalhar com todos os ministérios. Não tem um ministério que não possa fazer missões. Então você pode envolver da criança, do diaconato, do infantil, do casados, todos os ministérios se envolvem. Então aí o top seria um conselho missionário. Mas liderança local, pastor, depois um líder da igreja local, se você não tem, você se colocar e desenvolver, fazer um projeto, pedir auxílio. Depois você tem um líder da regional, que é do ABC, tem um líder aqui que atende todo o ABC, as 7 cidades, e depois vai indo para as instâncias maiores. São Paulo, né, esse líder do ABC vai me contactar, se você tiver meu contato, pode me contactar direto e a gente vai te ajudar a desenhar um projeto, a te dar um caminho a seguir, e depois aí nós temos a junta, e aí o campo missionário mesmo. Né? Então os caminhos são esses, liderança local, regional, estadual, e aí a nossa junta, trabalhando o contexto mais nações e o campo missionário fora do Brasil. Depois o senhor deixa o site, telefone, Legal. Todas as formas que a pessoa pode contatar. Vai estar disponível aí com vocês. Isso, e Legal. a gente coloca nas inscrições para o pessoal acessar. E, pastor, com esse entendimento, eu sou missionário, o Anderson é missionário, eu sou missionário no meu trabalho. Os jovens são missionários nas suas escolas, nas suas universidades. Consegue nos dar algumas estratégias dentro desse campo? Escola, trabalho, vizinhança. Sim. Porque nós somos missionários nesses lugares. Exato. O primeiro passo, como nós estamos falando aqui, nós podemos fugir. Esteja em oração pelo seu vizinho, pela sua casa, pela sua rua, pelo seu município. Ore. Né, tenha alvos, né? Então em missões e como desafio missionário para cada um de nós fazer discípulos continuamente, né, eu tenho um propósito de vida. Quando falo, quem é Adriano?
Quem é você? Para mim, é muito fácil quando eu desenvolvo o meu propósito. Eu sou uma pessoa que glorifica a Deus, evangeliza o mundo, treinando, equipando e edificando o corpo de Cristo para fazer novos discípulos continuamente. Este sou eu. Então, eu já dei o meu recado. Então, você segue nessa missão. Glorificar a Deus, evangelizar o mundo, treinar, equipar e edificar o corpo de Cristo. Missões, ministérios, servir. E aí fazer discípulos continuamente, né? Você caminhar nessa linha, nesse propósito de vida, você vai fazer missões na sua casa. Não tem como fazer missões no bairro, na rua, na faculdade, se você não é missionário em casa. Todo ministério começa em casa. Seja qual for, em casa. Para mim ser pastor, eu preciso ser pastor da minha esposa. Eu preciso ser pastor dos meus filhos. Para depois eu ser da igreja. E assim, continuamente. Para mim ser líder, eu preciso ser líder na minha casa, do meu filho. E o que é cada um desses? Aí nós vamos definir, fazer as definições, né? Então, você manda ou você ensina? Você orienta ou você comanda? Então, aí você vai definindo a sua caminhada, né? Mas missionário na escola precisa ser em casa. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso ser uma carta aberta do evangelho. Na minha casa. A todos crentes, continua testemunhando. Continua fortalecendo o corpo. Continua edificando a casa. Então é essa a missão. Ser o que nós somos em todo o tempo. Né? Não tem chavinha. Hoje em dia nós vivemos uma fase de que eu sou cristão, eu sou secular. Eu sou crente, eu sou um profissional. Não, eu sou filho de Deus. Todo o tempo. Seja um profissional da rádio, seja um profissional da orquestra, seja um profissional, né, liberal, seja um autônomo, seja um alto escalão, diretor, né? Esteja no serviço público, no governo, eu sou filho de Deus. Eu não perco a identidade. É isso aí. Amém, amém. Bom, a gente está encaminhando já para os finalmente, mas eu... É rápido. Mas tem muito mais assunto, hein, pastor, Sim, para a gente trazê-lo de volta e a gente fazer algo que... Estamos à disposição. Eu acho que é importantíssimo a gente abordar com um pouco mais de profundidade esse tema, viu? Vamos trazer novamente. Amém. Planejar. Tamo aí. Eu escutei certa vez, aí linkando com a fala que o pastor disse sobre o tempo de evangelismo, né, de um trabalho evangelístico, né? Pode levar 2, 3, 5 anos, o mínimo aí que o pastor falou, que isso pode se estender, sabe-se lá por quanto tempo, mas um longo período, Exato. né? E aí eu escutei uma frase uma vez, eu acho que é uma frase lá do Oriente, que é que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Verdade, perfeita. Né? Isso cabe também pro projeto de missões, porque dizem isso porque tâmara você planta, ela vai dar os primeiros frutos entre 90 e 100 anos. Exato. Então você planta, mas você não Mais vai de colher. uma geração. Né? É verdade. É mais de uma geração. Até tem a historinha que o rapaz viu um senhor cultivando lá, plantando, né, a semente. Falou, poxa, você sabe que você não vai colher, por que você está plantando? Ele falou que se eu não plantar, ninguém vai comer. É verdade. Então eu acho que se encaixa muito bem no negócio de missões, né? Sim. Talvez você não veja o resultado, Exato. mas se não plantar, ninguém vai ver o resultado, né? No seminário, Anderson, eu via uma frase de um professor nosso, que tudo que eu estou recebendo hoje é porque alguém subiu no ombro de outro e proclamou. É porque alguém ouviu de alguém. E sempre a gente pode ser aquele que lê o livro primeiro. Então agora você ensina, você passa. Né? A geração judaica era passado de pai para filho. E assim, todo o conhecimento. Então, a mesma coisa de missões. Né? A gente está plantando, e eu também, né, preciso honrar aqui. Nós temos hoje 5 anos de secretaria, eu andei 3 anos com antiga gestão. Então, eu estou colhendo, estou plantando a questão de outra gestão. Né? Então, eu recebi um trabalho sendo executado. Então, nós estamos executando agora a continuidade. Paulo mesmo trata dessa questão, né? Um planta, o outro rega, quem dá o crescimento. Então, toda essa questão é bem definida também na questão de missões. Nós vamos colhendo coisas nessas nações aí muito perseguidas, porque o de Sotelo, né? O Miller, né? Foram feitos trabalhos lá atrás, né? Leonardo Ravenhill e assim por diante. Jonathan Edwards. Então foram homens que foram avivalistas, foram proclamadores do fogo, da transmissão realmente desse evangelho de poder. Então nós fomos colhendo hoje.
Nós vivemos isso. Vivemos na nossa convenção, Enéas, né? Rosivaldo Araújo. Então, outros homens também que plantaram essa mudança de ideias, rumo da história. Nós estamos vivendo hoje. Então, também missões a mesma coisa. Nós vamos plantar, nós vamos fazer o trabalho. Quem sabe a próxima geração colha, quem sabe os próximos, aí o futuro, a Deus pertence, né? Então é Ele que vai dar o crescimento, Ele que vai dar o resultado da obra. Mas a gente está com a mão na arada e não podemos olhar para trás. Amém. Só antes, sabe que o pastor Adair conta uma história que quando ele abriu a primeira igrejinha Sim. aqui, os outros pastores, amigos, tal, tiravam sarro dele e falavam que ele ia vir para pregar para Pra sapos sapo, e né? ratos. Exato. E olha onde a gente tá aqui. Olha aqui você que falou, Exatamente. olha aqui, ó. Olha onde Exato, a gente tá hoje. Vem aqui o quadrinho aqui fora, né? Da história da linha do vento. Exatamente. Exatamente. Ele acreditou, né? Ele Obedeceu. cara, Entendeu aquilo que A Deus visão de Deus é para nos levar a coisas grandes e altas. É verdade. Né? Nós estamos falando aqui, ontem mesmo compartilhei com um grupo de secretários do Estado, né, no todo o Brasil, uma frase que eu vi do nosso líder nacional. O resultado da obra missionária é reflexo da nossa vida com Deus. É reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo. Sem isso, não tem obra missionária. Ninguém vai ser missionário. Você não vai ser missionário na escola, em qualquer lugar que seja, se você não tiver vida com Deus. Exatamente. Se você não for cheio do Espírito Santo. Então, tem um videozinho rolando nas redes que eu gostei, compartilhei também e quero deixar aqui agora. A águia só tem uma águia que segue e faz danos à águia. Os corvos. Porque os corvos pegam ela na região que eles podem ficar. Como a águia foge dos corvos. E os corvos pra gente é aquilo que impede o nosso crescimento. É aquilo que impede os nossos voos altos. Ela sobe mais alto. Ela vai para as alturas. Então nós temos que ser como águias, voar alto, estar sobre as alturas, visão do todo, holística, né? Então é essa a nossa estratégia. Quanto mais perto de Deus, menos do mundo em nós. Quanto mais perto do mundo, mais longe de Deus a gente está. Glória a Deus, pastor. É isso Eu sei que você acabou de deixar uma mensagem pro Sim, pessoal, sim. mas para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que você deixasse a sua última mensagem, aquilo que você quer passar pro público, né? Aqueles que nos ouvem. Uma mensagem falando a respeito de missões, né? A necessidade que temos. Eu quero deixar para você, né, que nos ouve, que nos assiste, algo de um louvor, algo de um cântico, né, que a gente desde muito novo ouviu e para nós é também um alívio, um bálsamo, né, um refrigério de Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Essa música para mim e essa frase resume toda missão. A obra é de Deus, o trabalho é dele. Ele vai fazer acontecer. E porque nós sabemos o final do livro, nós já lemos o final do livro, as escrituras já nos mostrou como será o final. Nós vencemos. Então você já tem essa certeza e essa convicção. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, nenhum peso. Porque a obra do Senhor é bênção, é alívio. Quando você E é isso que nós queremos deixar para você, tá? Então, trabalhe com alegria, trabalhe com gozo, trabalhe, né, em liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, essa mensagem aí que eu deixo para você que está querendo se engajar, né, sendo aí um mobilizador de missões, tá bom? Amém. Antes da gente finalizar de vez, no finalzinho até vou pedir pro pastor fazer uma última oração, Amém. tá bom? Mas a gente tem um último quadro, né, do nosso programa, Já ia esquecendo, né, pastor? Fala sério, fala sério. que é a pergunta Fala Sério. Olha A gente aí. teve uma colaboração especial, A né? esposa do pastor. Olha o que vem aí. Davi, manda. Pastor, eu perguntei pra esposa, ô esposa, tem alguma pergunta, assim, alguma coisa que eu possa fazer engraçada, alguma coisa descontraída, que o pastor, ele já passou, que você ficou assim, meu, não acredito que ele fez isso. Tem várias, né? A gente Ela ela até falou- um apelido, né? Olha aí, olha. Ela falou, não, tem várias. Mas a pergunta que eu vou fazer pra você, pastor, fala sério. Teve um dia que você tava pregando
E aí, antes disso, você foi assistir um filme com a família. Legal. Você foi assistir um filme com a família e esse filme era do Thanos. Onde O ele apelido fazia... é Vingador Thanos. Pregador Thanos. É o Pregador apelido Thanos. É o caos. E aí, lá no filme, ele estrala o dedo, né? Pra aniquilar as pessoas. Eu não lembro. isso aí. Ele aniquila estralando Exato. os dedos. E aí o pastor tava pregando. E aí você foi falar da forma que Deus faz as coisas, que é instantaneamente. Conta pra nós como é que foi isso aí. Verdade. Ela até me perguntou aqui, ó. E aí, como foi por aí? Então, legal. Nós estávamos numa das igrejas nossas, ainda como secretária aqui do ABC. E aí, na pregação, decorrendo o tema, nós estamos falando de Deus, né? Tal, quando eu fiz o sinal, eu olho pro lado, tanto ela como o meu filho mais velho, o Samuel, rachando. Né? E eu perdi a linha até na pregação, porque Perdeu a linha. porque eu fiz o sinal, né? Nem lembrava do filme, do que estava se passando, e os dois rachando no canto da igreja. E eu falei, meu, o que está acontecendo? O que aconteceu? eu falei, né? O que né? que eu falei que eles estão... Não, foi uma cena assim hilárica, realmente, que depois eles me falaram, que você fez o sinal do Thanos. Eu falei, nossa, gente, mas olha onde vocês foram. Onde tá a cabeça de... Eles estavam no culto. Glória a Deus. Mas Fala sério. fala sério mesmo. Foi uma situação hilárica, né? Que a gente fez o sinal, os dois começaram a achar o bico depois que eu fui entender o que era o motivo de tanto riso, tanto... Descontraiu tudo. Exato. Eu tive que voltar pro centro. Senhor, tira o olho dali e vamos olhar pro autor e consumador. Mas foi legal. Que legal muito bom. você. Isso Cara, é bom. Muito bom, pastor. Tem mais alguma pergunta? Não. Ele tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, pastor, a gente quer agradecer imensamente. Muito obrigado tá? mesmo. Por ter aceito o convite. Foi Que honra, um gente. período muito bom, abençoador, Legal. tá? Esclarecedor também e Que foi muito edificante, né? muito, demais. Conte E com a gente. pretende justamente isso, promover novos encontros aqui para abranger esse tema, ainda mais que é muito interessante e muita importante, coisa. né, Legal, que bom. para nós. E a gente pode atacar algumas áreas específicas, Sim. que é dúvida não só nossa, mas de todos que estão ouvindo, né, o Legal. programa. E aí a gente pode abordar com um pouco mais de tempo e profundidade que o tema exige, né? Benção. E Legal. aí o senhor volta para nos ajudar com isso. Que tá bom. bom? Fiquei feliz, fiquei muito honrado aí pelo convite, né? Confesso que eu tenho uma certa dificuldade, né, com tema, podcast. Sim. Então, que é isso? Né? A gente também tem, pastor. Você percebeu, né? Que a gente- Então, falaram pra mim, vai participar do podcast. Eu falei, eu? Né? Mas que bênção, glória a Deus conhecê-los. Mais Amém. essa faceta aqui da Calvário, sempre nos surpreendendo, fazendo a diferença no reino de Deus, através das mídias, através, né, das plataformas. Que bênção. Saibam que vocês já estão na minha oração. Amém, glória a Temos Deus. orado por vocês agora, né? Desde esse conhecimento, dessa aproximação aí, temos colocado. A igreja já colocávamos, né? A liderança, mas agora em específico Amém. vocês. E conte com a gente. O que a gente puder ajudar. Se a gente, como eu disse já, né, em off para vocês, se eu não conseguir, eu vou indicar alguém que seja habilitado, apto a responder ou a dar aí, né, a ajuda necessária para vocês. Glória a Deus. E, pastor, vou pedir para você fazer uma oração e depois continue conosco, né? Nossa programação da rádio é uma programação Legal. muito legal. Continue escutando após o 24 programa. horas, né? 24 horas. É isso aí. Então não saia após o programa. Assim que a gente finalizar aqui, eu vou deixar tocando uma música, né? Uma Isso música aí. que o pastor cantou aqui. É, e mencionou Glória a aqui, Deus, né? Glória a Deus, é. Quer mandar uns abraços, uns beijos? Não, agradecer geral aqui ao pessoal do Calvário, a vocês pelo Amém. convite mesmo, aos amigos que eu revejo sempre aqui quando é possível. Então, né, nosso líder de missões aqui da Calvário, né, Claudemir, chamado vulgo Mizinho, né? Começamos a caminhada aqui ainda quando estava ele e o David. Né, o David agora está na primeira, mas serve a Deus e isso é bênção. Alguns irmãos fizeram um seminário com a gente, então um grande abraço, pastor André, né, pastor Anderson, Nery, são gente que tem nos edificado, abençoado a nossa vida sempre, e, né, todo o grupo pastoral aqui que a gente tem se encontrado nas reuniões de pastores, na nossa Associação Batista Nacional aqui do ABC. Tamo junto, grande abraço. Um abraço ao pessoal da Brilho Celeste, ao Ministério de Missões lá da Brilho Celeste, que tem sido bênção na minha vida. Né, aos pequenos grupos que nós estamos encabeçando lá também, discipulado, evangelismo, bastante trabalho, mas é tudo para a glória de Deus. Né, o pastor Fantini, pastora Malu lá, que tem nos acolhido e dado oportunidade de servir. Sempre vejo assim. A todos,
né? Família Débora, que trouxe aí essa pérola aí da nossa Obrigado, caminhada. viu, irmã? Né? A minha esposa amada, que estamos aí 25 anos, Samuel e Rebeca. Um abração a todos aí. Obrigado, gente. Prazer imenso. Que bênção. Manda seus abraços também, Anderson. Vou mandar para minha esposa Renata também, para meus filhos Arthur e Henrique, foram para um parque logo cedo para fazer uns experimentos aí. Olha só. Lançamento de foguete. É mesmo? Que da hora. O papai não pôde ir, tinha alguns trabalhos para fazer aqui. No primeiro eu fui acompanhar, muito legal. Mas um abraço, um beijo para eles. Ao pessoal da escola do ProSaber, né, que proporciona isso para eles também, que é uma bênção. Aos líderes do nosso ministério, os pastores da nossa igreja, da Visão, sempre junto aqui. Legal. Pastor, obrigado de novo por ter aceito o convite. Não posso esquecer uma falha. Por favor. Desculpa. Ao Wellington, né? O Wellington, é isso aí. Eu não consigo vê-lo aqui na Calvário, sempre ele está trabalhando em alguma demanda, mas também grande abraço a ele aí que, né, foi o pioneiro aí, começando o trabalho, desenvolvendo tudo, essa base para vocês aí. Amém. Um abração. E confirmar aí, lembrou do Thanos, Robert Downey Jr., churrasco tá confirmado, tá? Pode ver, a gente conversou pelo Zap. Glória a Deus. E vai chegar logo mais Isso aí. É íntimo, hein? Robinho. Da Visão, manda seus abraços. Isso aí, também mandar um abração pro Wellington, né? Ele nos incentiva, sabe? Legal, a gente às demais. vezes fala, ele fala, não, vai lá, dá pra corrigir essa falha, tudo. O cara, ele incentiva muito a gente aqui. Um abração, Wellington. Pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Vocês que nos escutam aqui na Calvário Web Rádio, né? Porque isso aqui só acontece porque tem vocês aí acompanhando o nosso trabalho. Todos os líderes, os nossos pastores, né? Aqui da Igreja Batista do Calvário. Pra minha namorada também, Aline. E um abração para todos vocês que estão nos escutando agora. Amém, amém. Vamos fazer uma oração, pastor, por favor, se puder orar. E a gente finaliza o nosso programa. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos por esse tempo. Obrigado por esse ministério, por esse canal que tem servido de edificação, de fortalecimento do corpo de Cristo, de divulgação do teu reino, Pai. Que seja tudo para a glória do Senhor, para a bênção do teu povo, para fortalecimento da caminhada cristã daqueles que têm acesso a esse trabalho. Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, muito obrigado por todos que acompanharam, que Deus abençoe, até a próxima, tchau. Falou! Qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu
somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério.